Capítulo 11 do controle do desmatamento. Artigo 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada. Parágrafo 1º. O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração. Parágrafo 2º. O órgão ambiental responsável deverá disponibilizar publicamente as informações sobre o imóvel embargado, inclusive por meio da rede mundial de computadores, resguardados os dados protegidos por legislação específica, caracterizando o exato local da área embargada e informando em que estágio se encontra o respectivo procedimento administrativo. Parágrafo 3º. A pedido do interessado, o órgão ambiental responsável emitirá a certidão em que conste a atividade, a obra e a parte da área do imóvel que são objetos do embargo, conforme o caso. Capítulo 12 da Agricultura Familiar. Artigo 52. A intervenção e a supressão de vegetação em áreas de preservação permanente e de reserva legal para as atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental previstas no inciso 10 do artigo 3º, excetuadas as alíneas B e G, quando desenvolvidas nos imóveis a que se refere o inciso 5 do artigo 3º, dependerão de simples declaração ao órgão ambiental competente, desde que esteja o imóvel devidamente inscrito no CAR. Artigo 53. Para o registro no CAR da reserva legal, nos imóveis a que se refere o inciso 5 do artigo 3º, o proprietário ou possuidor apresentará os dados identificando a área proposta de reserva legal, cabendo aos órgãos competentes integrantes no CIRNAMA ou instituição por ele habilitada realizar a captação das respectivas coordenadas geográficas. Parágrafo único. O registro da reserva legal nos imóveis a que se refere o inciso 5 do artigo 3º é gratuito, devendo o poder público prestar apoio técnico e jurídico. Artigo 54. Para cumprimento da manutenção da área de reserva legal, nos imóveis a que se refere o inciso 5 do artigo 3º, poderão ser computados os plantios de árvores frutíferas, ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas da região em sistemas agroflorestais. Parágrafo único. O poder público estadual deverá prestar apoio técnico para a recomposição da vegetação da reserva legal nos imóveis a que se refere o inciso 5 do artigo 3º. Artigo 55. A inscrição no CAR dos imóveis a que se refere o inciso 5 do artigo 3º observará procedimento simplificado no qual será obrigatória apenas a apresentação dos documentos mencionados nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 29 e de croque indicando o perímetro do imóvel, as áreas de preservação permanente e os remanescentes que formam a reserva legal. Artigo 56. O licenciamento ambiental de PMFs comercial nos imóveis a que se refere o inciso 5 do artigo 3º se beneficiará de procedimento simplificado de licenciamento ambiental. Parágrafo 1º.
O manejo sustentável da reserva legal para exploração florestal eventual, sem propósito comercial direto ou indireto, para consumo no próprio imóvel a que se refere o inciso 5 do artigo 3º, independe de autorização dos órgãos ambientais competentes, limitada a retirada anual de material lenhoso a 2 metros cúbicos por hectare. Parágrafo 2º. O manejo previsto no parágrafo 1º não poderá comprometer mais de 15% da biomassa da reserva legal, nem ser superior a 15 metros cúbicos de lenha para uso doméstico e uso energético por propriedade ou posse rural por ano. Parágrafo 3º. Para os fins desta lei, entende-se por manejo eventual, sem propósito comercial, o suprimento, para uso no próprio imóvel, de lenha ou madeira serrada, destinada a benfeitorias e uso energético nas propriedades e posses rurais, em quantidade não superior ao estipulado no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Os limites para utilização previstos no parágrafo 1º deste artigo, no caso de posse coletiva de populações tradicionais ou de agricultura familiar, serão adotados por unidade familiar. Parágrafo 5º. As propriedades a que se refere o inciso 5 do artigo 3º são desobrigadas da reposição florestal se a matéria-prima florestal for utilizada para consumo próprio. Artigo 57. Nos imóveis a que se refere o inciso 5 do artigo 3º, o manejo florestal madeireiro sustentável da reserva legal, com propósito comercial direto ou indireto, depende de autorização simplificada do órgão ambiental competente, devendo o interessado apresentar, no mínimo, as seguintes informações. Inciso 1. Dados do proprietário ou possuidor rural. Inciso 2. Dados da propriedade ou posse rural, incluindo cópia da matrícula do imóvel no Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis ou comprovante de posse. Inciso 3. Croque da área do imóvel com indicação da área a ser objeto do manejo seletivo, estimativa do volume de produtos e subprodutos florestais a serem obtidos com o manejo seletivo, indicação da sua destinação e cronograma de execução previsto. Artigo 58. Assegurado o controle e a fiscalização dos órgãos ambientais competentes dos respectivos planos ou projetos, assim como as obrigações do detentor do imóvel, o poder público poderá instituir programa de apoio técnico e incentivos financeiros, podendo incluir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender, prioritariamente, os imóveis a que se refere o inciso 5 do caput do artigo 3º, nas iniciativas de: Inciso 1. Preservação voluntária de vegetação nativa acima dos limites estabelecidos no artigo 12. Inciso 2. Proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção. Inciso 3. Implantação de sistemas agroflorestal e agrossilvio-pastoril. Inciso 4. Recuperação ambiental de áreas de preservação permanente e de reserva legal. Inciso 5. Recuperação de áreas degradadas. Inciso 6. Promoção de assistência técnica para regularização ambiental e recuperação de áreas degradadas. Inciso 7. Produção de mudas e sementes. Inciso 8. Pagamento por serviços ambientais. Capítulo 13. Disposições transitórias.
Seção 1. Disposições gerais. Artigo 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar programas de regularização ambiental, PRAs, de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste capítulo. Parágrafo 1º. Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá normas de caráter geral e os Estados e o Distrito Federal ficarão incumbidos do seu detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o artigo 24 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, que será requerida pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural no prazo de 1 ano, contado da notificação pelo órgão competente, que realizará previamente a validação do cadastro e a identificação de passivos ambientais, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 29 desta lei. Parágrafo 3º. Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do CISNAMA convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial. Parágrafo 4º. No período entre a publicação desta lei e o vencimento do prazo de adesão do interessado ao PRA, e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito. Parágrafo 5º. A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no parágrafo 4º deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas, conforme definido no PRA. Parágrafo 6º vetado. Parágrafo 7º. Caso os Estados e o Distrito Federal não implantem o PRA até 31 de dezembro de 2020, o proprietário ou possuidor de imóvel rural poderá aderir ao PRA implantado pela União, observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 8º. A partir da assinatura do termo de compromisso e durante o seu cumprimento na vigência do PRA, o proprietário ou possuidor de imóvel rural estará em processo de regularização ambiental e não poderá ter o financiamento de sua atividade negado em face do descumprimento desta lei ou dos artigos 38, 39 e 48 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, devendo as instituições financeiras embasar suas decisões em informações de órgãos oficiais. Parágrafo 9º. Os órgãos ambientais competentes devem garantir o acesso de instituições financeiras a dados do CAR e do PRA que permitam verificar a regularidade ambiental do proprietário ou possuidor de imóvel rural.
Parágrafo 10. Os órgãos ambientais competentes manterão atualizado e disponível em sítio eletrônico demonstrativo sobre a situação da regularização ambiental dos imóveis rurais, indicando, no mínimo, a quantidade de imóveis inscritos no CAR, os cadastros e processo de validação, os requerimentos de adesão ao PRA recebidos e os termos de compromisso assinados. Artigo 60. A assinatura do termo de compromisso para a regularização de imóvel ou posse rural perante o órgão ambiental competente, mencionado no artigo 59, suspenderá a punibilidade dos crimes previstos nos artigos 38, 39 e 48 da Lei nº 9.605, de 2 de fevereiro de 1998, enquanto o termo estiver sendo cumprido. Parágrafo 1º. A prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão punitiva. Parágrafo 2º. Extingue-se a punibilidade com a efetiva regularização prevista nesta lei.